trazer gráficos, explicar como foi o dia de hoje. Posso até comentar um pouquinho, o dia de hoje foi sensacional, foi muito bom. Muitos alunos tiveram excelente resultado hoje, porque o dia hoje favoreceu demais o nosso operacional. Foi muito tranquilo, muito fácil de operar, a maioria estava com meta ali 10 e pouco da manhã, alguns continuaram ainda, mas realmente foi um dia muito fácil de se operar. Mas hoje não era nem sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu senti a necessidade de conversar um pouquinho sobre comportamento, sobre disciplina. Se você não gosta desse tipo de assunto, eu te dou tchau, pode sair do vídeo, você não precisa continuar. Mas se você acha que tem alguma coisa que eu posso falar e que possa te impactar de alguma forma, que pode te abrir os olhos, ou mesmo, sabe, ser aquela porrada que você está precisando ouvir, eu acho que esse vídeo pode ser para você. E por que eu tô dizendo isso? Porque é impressionante como em dias bons aparecem muitos seguidores e alunos inclusive, tá? Não vou falar que os alunos estão fora dessa, que eu como mentora consigo instruir todos e eles fazerem melhor. Não consigo. Por quê? Porque a minha parte eu faço, que é ensinar, que é chamar atenção, que é dar bronca, que é orientar. Mas eu não tenho poder de decisão pelas outras pessoas. Eu não tenho como simplesmente falar, olha, você tem que fazer, você vai fazer, senão você apanha. Eu até tenho vontade, mas eu não consigo. Porque é impressionante como a maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa em seguir o plano, em fazer aquilo que foi passado, e que seja no simulador. Ah, eu não confio muito no operacional, eu não sei se funciona mesmo. Então vai fazendo um simulador. Até você tira suas próprias conclusões, porque tem muita gente que me acompanha há muito tempo, mas muitos compram mentoria sem nem conhecer o operacional direito, já começa a fazer aquela coisa meio sem muito conhecimento e de repente não tem tanta familiaridade, não se sente tão seguro ou confortável. Mas o que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas tem uma dificuldade surreal de seguir plano. É impressionante. Ah, eu vou dizer que, gente, que absurdo isso. Não, porque eu fui assim também. Só que eu acho que tem um limite de tempo. Não dá pra pessoa passar anos e anos fazendo as mesmas coisas erradas. Gente, tem que chegar um momento que você tem que mudar. Se você não muda a sua atitude, seu resultado não muda. Essa que é a grande verdade. Em dias como hoje, onde o mercado é direcional e aí começa a aparecer os prints. Olha quanto eu ganhei hoje, olha meu resultado hoje, olha como foi, uhul, fiz tantos pontos. Aí começa a brotar as pessoas que estão frustradas porque ainda não estão conseguindo esse resultado. E o que acontece na maioria das vezes, o que eu percebo quando eu converso com essas pessoas, é que elas estão perdidas no mundo, estão tipo sem era nem beira, sabe? Aquela coisa de eu tô indo, deixa a vida me levar. Não tem um operacional definido, não tem um gerenciamento definido. Se tem um gerenciamento, não segue, não respeita, não adianta de nada você ter um gerenciamento se você não respeita, se você não cumpre. Não, meu gerenciamento me permite perder, sei lá, R$100 por dia. E você perdeu quanto hoje? 300. Oh, gênio. Então, é impressionante como as pessoas têm dificuldade. E é aquilo que eu falei, em dias como hoje, é que essas pessoas acabam aparecendo. Porque por que essa pessoa consegue ter resultado e eu não consigo? Simples, porque ela tá seguindo o plano e você não tá. Pronto. Mistério esclarecido. E o que eu posso fazer para mudar? Muda. Igual, eu recebo muitas perguntas de quais livros de mindset você leu? O que te fez parar de fazer essa... Gente, olha, não desmerecendo todo o apoio emocional que os profissionais dão, não é minha área, eu não tenho conhecimento para isso. Só que eu acho que se não partir de você, você pode conversar com o melhor psicólogo da face da terra, melhor terapeuta, que não vai adiantar, porque quem decide é você. Quem toma a decisão é você. A maioria das pessoas sabem o que elas estão fazendo de errado. E elas não param. Mas eu preciso de ajuda para parar porque eu não consigo. Usa trava. Não, mas trava eu não quero usar porque é um absurdo eu precisar de usar trava. Você não quer usar trava, mas você também não consegue parar sozinho. Fica difícil. Não tem mágica. Eu vou passar com um terapeuta, ele vai me dizer, olha, no trade você precisa fazer isso, eu vou ouvir aquele especialista que fala, olha, vai buscar ali no seu eu interior, vai fazer regressão, vai fazer o diabo para ver se você para de fazer isso, quando na verdade é pura falta de vergonha na cara. Essa que é a grande verdade. Gente, eu não sou do mimimi, não sou nada disso, mas vamos lá. Cigarro faz bem para a saúde? Não. Quem fuma tem essa informação? Sim. E por que ele fuma?
Porque ele quer. Se ele quiser parar, ele para. Se ele não quiser, não para. Se já tem uma dependência, é outra história. Mas ele tem conhecimento, ele tem informação. E é uma decisão dele. É a mesma coisa. A gente sabe o que faz bem e o que faz mal. E a gente decide se faz ou não faz. Mas eu não consigo. As conversas que eu ouço são: parece que eu tô possuído. Baixa não sei o que em mim. É impressionante como eu perco a razão e começo a fazer coisas que eu não imaginava. A gente vai me desculpar, né? Rasgar dinheiro, jogar no lixo, ninguém faz. Na loucura não tá nesse nível, né? Então é assim, é complicado. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam é admitir que elas não conseguem sozinhas. E quando eu digo sozinha, eu não consigo parar quando deu meu limite de perda. Eu não consigo parar quando eu fiz X número de operações. Eu não consegue? Coloca a trava na plataforma. Gi, mas eu coloco trava na plataforma, eu vou lá, tiro. Já é pra merecer perder dinheiro se faz isso, né? É muito do bem feito. Se você coloca a trava e vai lá e tira, tem mais é que perder dinheiro mesmo, porque você não tem merecimento para ganhar dinheiro. Eu penso assim. Mas agora, você ainda assim quer tentar, coloca a trava na trava. Porque você tem a opção de colocar trava e colocar que você não pode modificar ela em 24 horas. Então aquele dia ali você livrou. Aí no dia seguinte, você vai ter que entrar lá e colocar de novo, mais 24 horas. Você vai ter que fazer isso diariamente. Porque pelo menos você sabe que naquele dia você não vai conseguir tirar a trava. Tipo, deu um limite de perda máximo do dia, você não vai conseguir. Meu Deus, deixa eu tirar a trava para continuar operando. Você não vai conseguir fazer isso. Então, a maioria dos problemas está em nós. Se a gente não mudar, se a gente não aceitar que precisa dessa ajuda, usar a ferramenta, a tecnologia a nosso favor, a coisa nunca vai funcionar. Então, a gente já eliminou a questão de, dia de fúria. Dia de fúria. Limita o valor de perda, limita o número de operações. Se deu ganho de, 100, trava. Pronto, coloca todas essas travas. Mas eu não posso limitar meu ganho. Pode, você não consegue se controlar. Então não adianta você querer ganhar um mundo de dinheiro se você ainda não tem controle sobre isso. Então coloca lá, eu quero ganhar, né? Minha meta diária vai ser tanto, meu limite de perda vai ser tanto. O dia que você conseguir respeitar isso, aí você pode se liberar do limite de ganho. Mas limitando quanto você pode devolver desse ganho. Tem várias coisas que você pode fazer. Então esse é o primeiro passo. Aí vamos lá. Uma próxima questão. Por que eu não sou consistente? Por que eu não consigo evoluir no trade enquanto a maioria das pessoas conseguem? Ou a maioria não, né? Porque na verdade não é a maioria. Mas muitos conseguem, outros não. Por que até que eu tô falando isso? Porque eu ensino exatamente a mesma coisa para as pessoas. Exatamente a mesma coisa. Aí eu tenho de um lado uma pessoa que vai performa super bem, que faz bonitinho. Não tô dizendo que não tem stop, tá? Eu tô dizendo que ganha mais do que perde. E do outro lado aquele que só perde. Como pode? As pessoas aprenderam a mesma coisa, da mesma pessoa, da mesma forma e ter resultados tão diferentes, ainda que se eu fosse comparar com a mesma mão. É o comportamento da pessoa, é o que ela faz. Ela não aprendeu a técnica ainda? A maioria das vezes não é nem questão de não aprender, é não querer seguir. Não querer seguir em respeitar, onde que é o gatilho de entrada? É desse? Então tá bom, vamos esperar ter esse gatilho. Mas a pessoa tá lá na tela, ela quer operar a todo custo, ela não consegue esperar daquele gatilho. Não, mas aqui fez aquela coisinha assim, ou assado, então eu entrei, porque eu achei. Então a gente não tem que achar nada, a gente tem que reagir ao mercado. Essa que é a grande verdade. Tem um monte de gente que é especialista em macroeconomia, que entende de fluxo, que entende do diabo. Eu não finjo que entendo dessas coisas todas porque eu sigo o gráfico. O gráfico vai para um lado e eu vou junto com ele. Simples assim. É claro, vou analisar a estrutura, o movimento do preço, regiões de preço, mas essa coisa errada de ver aonde os big players estão posicionados para isso, porque não me interessa. Eu quero saber se o preço está indo, eu vou. Se tiver que dar stop, deu, mas aquele foi meu gatilho. E as pessoas não conseguem. Então, essa é uma outra questão. Por que uma pessoa tem um resultado tão diferente da outra tendo aprendido a mesma coisa? Porque não segue fielmente. As pessoas que fizeram a minha mentoria, uma coisa que eu enfatizo demais com elas é: se você aprender a enxergar a lateralização e a estrutura do preço, eu duvido você ficar fechando o mês negativo. Você só precisa dessas duas coisas, porque o resto tudo se torna automático. Os padrões se repetem sempre, sabe? Não tem, é lógico que com o tempo a sua técnica vai ficando cada vez mais refinada. Você vai passar, ali foi uma mínima do dia, ali foi uma máxima do dia, então tende a dar uma segurada nessas regiões. Com o tempo isso vai ficando mais claro, mais objetivo.
Só que no começo, mesmo sem isso, você consegue ter bons resultados. Mas é o que eu volto a dizer, a pessoa não consegue seguir o plano. Aí eu vou dizer mais uma questão. Por que as pessoas têm dificuldade em ter bons resultados? Porque ela não segue a mesma coisa mais que um mês. Ah, o fulano ali na internet tem um operacional tal. Vou testar. Aí ele testa um mês. Se aquele um mês, para aquele tipo de operacional, foi sensacional, achei o santo grau, agora é esse que eu vou fazer. Bastou 10 dias do operacional não funcionar tão bem, ele, não presta, vou procurar outro. Aí ele vai na internet de novo e procura de outro. E vai fazendo isso. E passa meses e meses, anos jogado no lixo, cada hora tentando fazer uma coisa diferente. E sempre pondo a culpa, naquele operacional ali não funciona não, aquele operacional não é bom não, E quando não é assim, gente, o mercado é cíclico e vivo, movimenta o tempo todo. A performance do meu operacional não é igual hoje ao que era o ano passado, ao que era em 2022, porque vai mudar, a liquidez do mercado muda, tudo muda. Então não vai ser igualzinho, vai melhorar, vai piorar, mas vai continuar funcionando. Só que vai ter dias bons, vai ter dias ruins. E qual que é a diferença de quem segue fazendo sempre a mesma coisa? Eu vou dar um exemplo de hoje e ontem. Ontem, para o meu operacional, foi péssimo. Péssimo em qual sentido? Deu boas oportunidades? Deu. Só que ficou muito lateral. Então, dependendo da sua análise de onde você entrou, você pode ter tomado stop. Por exemplo, quem opera nos rankings menores teve mais chance de tomar stop do que quem opera em rankings maiores, porque você consegue enxergar um pouquinho melhor. Mas estava ruim, não tiveram bons trades de 500, 600 pontos. Não, a maioria andava 200. Eu mesmo. Eu até comentei no vídeo de ontem, eu tenho 3 contas, eu fechei 2 positivas e 1 negativa. Por quê? Porque nessa que ficou negativa era um operacional específico de cruzamento que ontem não deu legal. Foram 2 entradas, deu stop, parei. Por quê? 2 stops seguidos eu parei. Nessa conta, é uma conta menor, não tem um gerenciamento tão elástico, foram 2 entradas, deu stop, parei, pronto. Tinha margem para tentar mais e recuperar? Tinha. Poderia ter feito? Sim. Deu oportunidade e daria gain? Sim. Mas aquele é o meu gerenciamento, então eu vou respeitar. Eu não tenho por que ficar nessa neura de tá negativo, mas eu posso recuperar. Se o meu gerenciamento me diz que eu posso perder aquele valor por dia, é aquele valor, perdi, eu paro. Não me importa se eu já perdi, 9h30 da manhã e vou ter o resto do dia para recuperar, dane-se. Deu aquele valor, eu paro. Isso chama-se gerenciamento de risco. E assim tem que ser feito, tem que ser respeitado. Então ontem para o meu operacional, dependendo do tamanho do renco, estava ok, tanto que eu fechei 2 contas positivas, e dependendo do tamanho do renco, não estava tão legal. Essa conta eu fechei negativa. Então o que a gente tem que entender? Vai ter dia bom e vai ter dia ruim. E o que nos faz sobreviver nesse mercado é a nossa reação, principalmente no dia ruim. Tá ruim, não tá funcionando? Bora parar. Pronto. E o que acontece logo depois? Dia seguinte, como que foi hoje pro operacional? Sensacional. Perfeito, maravilhoso. Em uma conta foi 3 vezes a meta, na outra foi meta e meia e na outra foi 2 vezes a meta. Pronto, aquele negativo de ontem já cobriu e ainda deu a meta do dia, sabe? Então é sobre isso. O mercado não vai ser igual todo dia. Vai ter dia bom, vai ter dia sensacional, vai ter dia ruim. Então não adianta ficar pulando de galho em galho, uma vez por mês trocando operacional. Outra coisa. Apareceu um indicador novo. Olha, você não quer testar? Gente, eu recebo não sei quantas vezes, todos os dias, alguém me oferecendo algum indicador. Você não quer testar para oferecer para os seus alunos? É que eu sou muito educadinha, gente. Eu tenho uma dificuldade de não ser simpática com as pessoas. Que a minha vontade é falar, não, obrigada, eu tô feliz do jeito que tá. Eu não preciso de outro indicador. Se funciona pra você, ok, tá lindo, mas eu não quero enfiar mais nada no meu operacional, eu tenho arrancado, eu tenho cada vez mais tirado umas coisinhas que eu acho que não tá fazendo muita diferença e toda hora aparece alguém com algum indicador oferecendo. E não adianta, gente, porque se a gente for testar tudo que existe, dá um nó no tic-tac, gente, eu sou loiro, imagina com um monte de indicador pra falar, isso aqui não dá certo. Então o que a gente precisa entender é, vão sempre aparecer muitos indicadores, ainda mais com inteligência artificial agora, agora tá brotando, porque até quem não entende nada tá criando indicador. Digo isso até de mim, tá? Porque eu faço as minhas coisas
E tudo na base do vamos xeretando ali. Agora com as IA para ajudar, é que eu tenho uns alunos entendidos que eles me ajudam também. Mas agora todo mundo tem acesso à tecnologia e as IA para ajudar. Então é assim, toda hora vai aparecer alguma coisa nova. Não dá para querer usar tudo. Porque as pessoas estão sempre em busca de algo perfeito e não existe e nunca vai existir. Esse negócio de operacional perfeito, trade perfeito, nunca dá stop, blá blá blá, não existe, não vai existir, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. É assim que funciona, meu povo. É simples desse jeito. Se você tá ganhando, alguém tá perdendo. Se você deu alguém naquela entrada ali, pode ter certeza que acabou de pegar o stop de outro. É assim, gente, e é o ciclo, sabe? É assim que gira a economia do negócio. Então, aí o que acontece? Muitos indicadores, muitos operacionais, aí a pessoa pega tudo que ela já achou na internet, tendo pago, sendo gratuito, e quer colocar na tela para operar de uma vez. Gente, não faz sentido. Como que vai me dizer que isso vai funcionar? Aí eu tenho alunos que às vezes me mandam print da tela e eu, né, sempre de olho nas coisas. A hora que você olha aqueles layoutzinhos embaixo lá, misericórdia. Tem o nome de umas 30 pessoas diferentes, tipo Stormer, Cohen, G, sei lá, Gorila, e não sei mais, um monte de gente, tipo, o operacional daquele. Como que a pessoa sobrevive fazendo tudo de todo mundo, gente? Ah, hoje eu vou operar o operacional de fulano, hoje eu disse... Não dá certo, a gente não fica bom em nada, porque a pessoa não consegue se dedicar. Gente, eu opero gráfico de Renko, o meu operacional há anos, e eu sempre encontro uma forma de melhorar alguma coisinha. Na minha forma de analisar, uma coisinha, um padrãozinho que eu não tinha notado ainda. Como que a pessoa operando um mês, dois no negócio, ela acha que é bom ou é ruim? Que ela tem parâmetro para dizer se aquilo é bom ou é ruim? Não tem como. Aí, não, gastei já dinheiro com um monte de curso que não prestou de nada. Não prestou por quê? Me explica. Não prestou porque pra você não funcionou? Será que a culpa é do operacional? Ou a culpa é sua? Porque o que a gente vê, tudo bem, na internet tem muita coisa fake, blá blá blá, a gente já sabe disso. Só que é o seguinte, meu amigo, pega, testa e avalia. Agora, você acha que você vai colocar na tela uma semana, vai testar e vai ter um veredito? Sinto muito, né? Não tem como você em uma semana achar que o negócio é bom ou ruim. E aí é que mora o perigo. Então, parar de ficar trocando. Não importa se é o meu, se é do fulano, se é Renko, se é Kendall, se é aquele Reishi Hike lá, não sei das quantas. Que diabo que é? Não importa. Pega um trem e faça. Escolha alguma coisa que tenha o seu perfil. Essa forma de operar eu gosto, me sinto confortável, tá legal, então faça. Mas não fica mudando, criatura. Escolha um trem e faça aquele trem sempre, igual, todo dia. Repetição. Você vai fazendo, você vai melhorando, é assim que tem que ser. Muito tranquilo. Então, quando a gente pega esses pequenos fatores, e outra coisa também, aí, eu sei que pode ter pessoas aí que no comentário falam, não concordo com você. Eu não vejo sentido as pessoas que ficam operando Renko e Kendall ao mesmo tempo. Pra mim não faz sentido. Eu opero Renko há muitos anos e toda vez que eu tentei associar Kendall, não me ajudava em nada. Zero. Mas eu deixo nos 5 minutos pra ver o que tá fazendo. Às vezes um tá caindo, o outro tá subindo, porque um é tempo, o outro é preço. Sabe? Não faz muito sentido. Mas tem gente que fala que gosta. Ok, eu acho que só confunde. Porque você fica enviesado com o que tá acontecendo do outro jeito. Por quê? Em um você tem lá os padrões. É estrela cadente, é os nomes lá que eu não sei nem, é doji, sei lá o nome, é martelo disso, é martelo daquilo, é um monte de nome. Aí você começa a enxergar um monte de padrão que de repente, eu não entendo nada, aquele monte de padrão tá te dizendo assim, olha, agora é pra comprar. Aí você olha no Renko, o movimento tá fazendo, olha, é pra vender. E aí você faz o quê? Tira para o ímpar e decide? Então eu acho muito confuso isso, muito complicado. Mas cada um sabe o que faz. Aí eu vou falar qual que é a minha opinião. A minha opinião é, você precisa primeiro encontrar um operacional em que te deixe confortável, que seja validado. Não estou dizendo que você tenha que operar o meu operacional. Escolha o meu ou qualquer outro, seja em Kendall ou seja em Renko. Escolha, decida e foque, estude, tenha dedicação em aprender. Esse negócio de call, eu quero sala ao vivo para ficar copiando os outros, você vai me desculpar. A minha opinião é que quem aprende não depende. Você pode até entrar em uma sala ao vivo, porque você tem um analista CNPI que vai te dar as orientações. Mas você vai absorver essa informação? Ou você só vai copiar o que o cara está dizendo? Porque se você vai copiar o que o cara está dizendo, é mais fácil você contratar um robô e deixar rodando. Porque vamos combinar? A função do analista
é lá te dizer os padrões que ele está enxergando. Só que se isso não for para você aprender, não faz sentido você estar lá. Não é mais fácil você simplesmente então colocar o robô para fazer aquela mesma coisa? Por que você tem que gastar o seu tempo? Ah, não, é porque eu quero dar um cliquezinho lá. Não faz sentido. Então, se você quer sala de operações ao vivo, para você aprender, toda vez que o cara te disser, olha, tá vendo esse padrão, aconteceu isso, aconteceu aquilo, blá blá blá, se você vai ficar prestando atenção, ou você só vai ouvir a história de se chegar aqui eu compro, se chegar aqui eu vendo, lascou, meu amigo. Você vai ser aquele cara que só vai depender do que o outro faz. Aí você coloca na mão do terceiro o seu resultado. Se o cara for bem, você vai bem. Se o cara for mal, você vai mal. Você tem que saber o que você faz e ter o poder de tomar a sua decisão sabendo o que você está fazendo, não simplesmente copiar. Isso é a minha opinião pessoal também. Aí vão ter as pessoas que falam, mas eu não tenho tempo, não sei mesmo o que, blá blá blá. Então coloca a praga do robô lá, porque tem um monte de robô que dá uns caraminguá ali por mês, é só fazer e deixar rolar. E sabendo que o robô também perde, tá? Não dá pra achar que robô vai ganhar dinheiro todo dia não, gente, pelo amor de Deus. Então assim, escolha um operacional validado, que você se sinta confortável para aprender. Estude, foque, se dedique. Essa é a primeira coisa. Encontrou esse operacional? Determine o seu gerenciamento de risco com base no capital que você tem, em como é esse operacional, tamanho de stop, quantos stops você pode tomar, quais serão os seus objetivos de ganho. Tenha isso muito bem definido, porque isso é o mais importante na maior parte das operações. Porque se você não seguir o gerenciamento, você pode ter o melhor operacional do mundo, que se você não vai respeitar, não vai adiantar de nada. Então você já tem um operacional definido, um setup definido, você tem o gerenciamento de risco definido. Agora você tem um plano de trade. O que você quer com esse plano de trade? Olha, é o seguinte, eu vou operar das 9 às 11, vou operar todos os dias, mas se até às 11 eu não tiver gatilhos, eu não opero depois, ou eu só vou operar no período da tarde, eu vou fazer de 2 a 3 operações no máximo por dia, independente do resultado, e siga. Bonitinho. Esse negócio de tá aparecendo, eu tô indo, é só para quando você já tá mais evoluidinho. Apesar que quanto mais você evolui, menos operações você costuma fazer. Essa aqui é a verdade. Então, se você associa esses fatores, a chance de as coisas darem certo é muito maior. Aí vem a questão da disciplina, né? Que ela engloba tudo isso. Porque você tem que ter disciplina para respeitar seu gerenciamento. Você tem que ter disciplina para respeitar os gatilhos do operacional que você escolheu. Porque se você não tiver disciplina, não adianta, gente. O povo quer ganhar dinheiro fazendo caca. Igual eu falo o tempo todo para os alunos. Gente, é o seguinte, esse negócio do preço andou 50 pontos, vocês já colocarem na entrada, não adianta, não dá certo, não funciona. Não é para ser desse jeito. O preço tem que ter espaço para... mas se andar 100 pontos, eu podia ter ganho 100 pontos, voltou e me tirou na entrada. É assim que funciona, bonito. Você entra, meu stop é aquele, meu take é aquele e pronto. Não adianta você ficar mexendo, porque se você com um contrato não tem coragem de deixar o trem andar, você nunca vai operar com mais. É entender. Você precisa aprender a sua técnica. Aprendeu? É executar. Pronto, se der stop, deu paciência. Desde que você tenha feito certo, entrado certo, tendo analisado, não tem problema, faz parte, não vamos ganhar sempre. Por isso que é muito importante você ter determinado tudo isso dentro do seu operacional, dentro do seu plano de trade, dentro do seu gerenciamento, ter tudo muito, muito claramente definido. E não tem como, gente, você fazendo isso as coisas darem certo. E o que eu mais percebo da diferença dos alunos que ficam patinando com aqueles que dão certo é aquele que determina, eu vou operar somente pelo renco tal. Não me importa se o coleguinha está no A ou no B. Eu me identifiquei mais com esse, cabe no meu gerenciamento, a minha leitura está melhor nesse do que naquele. Então eu só vou operar nesse. Se nesse der entrada eu vou, se não der eu fico fora. Então a pessoa que determina e segue, mesmo tendo dias ruins ou dias não tão bons, o resultado chega. E aí a pessoa se sente confortável para ir aumentando a mão, para ir fazendo a progressão do capital dela, para ir a cada dia tendo mais resultados. Então é simples, é o que eu falo, o mercado financeiro ele pode ser muito complexo, muito, depende do perfil de cada um. Para mim, essa complexidade não funciona, porque eu não gosto, não tenho paciência, eu gosto da coisa mais simples, mais objetiva. O mercado já é subjetivo. Não tem como eu falar, não, meu operacional é super objetivo. Não é. Seria se eu falasse assim, cruzou que você compra
e cruzou, você vende. Isso é seu objetivo. Mas se eu fizer só isso, vai funcionar? Depende. Se eu tiver um gerenciamento super elástico, pode ser que funcione. Porque vai ter dias em que ele vai dar vários cruzamentos que vão pagar, vão ter dias que vai ter uma lateralização absurda que você vai ficar tomando um monte de stop. Isso é ser objetivo. Cruzou para alta, você compra. Cruzou para venda, você vende. Isso é seu objetivo. Ah, mas eu preciso analisar se a estrutura do preço está favorável. Já não está tão objetivo assim. Ah, eu preciso analisar se a média macro está no caminho. Aí você já começa... Mas é simples. Agora, você tem uma gama de opções. Olha, eu vou analisar também o RSI, eu vou analisar o Times in Trades para ver onde tem muito lote. Aí você começa a deixar a coisa mais complexa. Eu não gosto disso. Eu digo sempre que eu opero como um iniciante. Eu vou sempre operar como iniciante. Por quê? Não me interessa saber quem está comprado. Ah, o BS está com... Tô nem aí para quem tá assim ou tá assado. O mercado tá fazendo o movimento que eu quero para fazer minha operação, eu simplesmente vou. Eu só vou analisar aquilo que eu acho que eu tenho que analisar. Que a maioria das pessoas já sabem, os alunos todos sabem o que eu analiso, e a maioria das pessoas acompanhando os meus vídeos sabem também. Então é assim, você tem a opção de ter um operacional super complexo, cheio de nome bonito, cheio de nome difícil, igual o SMC, não tô falando mal. Mas tô querendo dizer que é para aquela pessoa que gosta, que curte aquilo. Eu prefiro o negócio básico, por isso que eu gosto do Renko, que é um trem mais claro, mais simples do que gráfico de Renko. Você olha, você sabe o que está acontecendo. Então, para mim, é o que funciona. Muitas pessoas me questionam da questão do gráfico de Candle. Eu não opero Candle, eu não entendo, já operei muito e só quebrava a cara. É culpa do Candle? Não. É culpa do operacional que eu usava? Não. É culpa que eu não conseguia aprender. Aquilo não encaixava na cachola. Pra mim não fazia sentido. Não dava certo. Quando eu achava que dava certo, eu tava tomando fumo. Ah, mas então não cai naquela que você falou de ficar mudando o tempo todo? Não. Por quê? Porque eu tentei. É claro, junto a isso tinha a minha indisciplina, meu hábito de fazer médio. Eu não gosto de médio, não adianta. Tem gente que faz, tem gente que só opera médio. Lindo, parabéns. Para mim não dá certo. Eu não consigo parar. Não dava. Ia indo médio infinito. Enquanto tinha margem, eu estava fazendo médio. Dava certo várias vezes. Mas quando dava errado, levava até a dignidade embora. Então, para mim não funciona, não dá certo, não faço, não quero. Ok. Eu estudei, eu tentei, mas para mim não foi, não consegui. Essas análises de, se tiver fazendo um inside bar, fazendo um... Gente, não dava, não foi, não deu match e eu parei. E parei por quê? Porque eu via que eu ganhava no Renko e perdia no Candle, ganhava no Renko e perdia no Candle. Eu falei, que sentido que faz eu ganhar um e perder no outro? Então eu vou ficar só no que eu ganho. E foi o que eu fiz e desde então eu nunca mais operei Candle. E sigo feliz, lucrativa e não tenho por que mudar, não vejo sentido nenhum em querer mudar. Então assim... Algumas pessoas me perguntam o que eu faria de diferente hoje para ter uma história melhor, menos sofrida no mercado financeiro. Sem sombra de dúvida, não ficar mudando de operacional. Essa, sem dúvida, é a primeira coisa, para mim mais importante. Que eu sei que esse negócio de eu ficar mudando dentro do Candle os operacionais, é claro, eu cheguei num ponto de ficar meses fazendo a mesma coisa, só que ali também já era um negócio que não tinha meu perfil, que era exatamente do médio. Mas eu mudei bastante também. Talvez, se eu tivesse, olha, eu aprendi com essa pessoa aqui, operar desse jeito, e fui e fiz só isso, sempre, sempre, sempre. Mas eu fazia a mesma coisa que a maioria. Um mês deu certo, um mês deu errado, aí você fala, não, vamos melhorar alguma coisinha aqui. Então não dava certo, não fluía. Então, com certeza, algo que eu teria feito totalmente diferente é escolher alguma coisa para fazer e me dedicar a fazer somente ela, sem ficar caçando outras coisas, dando ouvido. Porque qual que era o maior problema? Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, tinha grupos com 200, 300 pessoas e cada hora um aparecia operando de um jeito. Aí todo mundo, o que você faz? Como que você opera? Aí você já tenta aquilo. E todo mundo fazendo isso. Então o que acaba acontecendo? Te influencia a fazer outras coisas e faz com que você não tenha um resultado legal. Então, eu sem dúvida absoluta, eu não teria feito isso, né? De ficar mudando o operacional e, pra mim, ter conhecido o que é fazer preço médio. Eu não faria isso mais de jeito nenhum. Tem gente que só opera assim,
e que dê certo. Para mim não deu, por quê? Porque eu não tinha limite de perda. Porque a maioria das pessoas que operam com preço médio, ela tem limite. Eu vou fazer uma adição médio aqui, tem uma resistência aqui, vou fazer outra, a minha última aqui. Se chegar aqui, passar eu estopo. Eu não estopava. Eu ia, tipo, 3 de da fé. Não, uma hora vai ter que voltar, uma hora vai ter que voltar, uma hora vai ter que voltar. E dava 5h59 e você fala, não voltou, vou ter que assumir esse BO. Então, era o que acabava acontecendo. Então, são as duas coisas que eu não faria de jeito nenhum. É iniciar sua jornada já no operacional que faça preço médio, mesmo que quem te ensine seja expert nisso, que já tenha todo o conhecimento. Não é só uma questão de conhecimento e margem, é uma questão de mindset, é saber lidar com aquilo. Quantas vezes eu estava fazendo preço médio e eu vi um valor negativo que eu não me sentia confortável, eu falava assim, vou zerar. Eu zerava, o negócio andava a meu favor e teria pago. Aí você fala, aí na próxima, não, na próxima vamos zero. Aí ele ia contra como se não houvesse amanhã. Então é muito complicado. Então não é só uma questão de ter a técnica certa, de médio, e nem ter a margem necessária para isso. É ter o emocional equilibrado com aquele tipo de operação. É ficar pleno enquanto você tá vendo ali só os seus vermelhinhos na tela. Não é para qualquer um. Pra mim não era. Uma coisa é eu ver negativo tendo entrado certinho, bonitinho, sabendo que se for até ali vai pegar meu stop. E outra é, meu Deus, vai cair mais um tanto, a hora que eu cair mais um tanto eu vou ter que fazer, aumentar a minha mão ali pra si. Então, sabe, não dá. Então, eu acho que essas são as principais coisas que eu teria feito completamente diferente. E a principal delas, eu queria ter podido... Tá certo falar assim? Sim, acho que sim, né? Eu queria ter entendido mais rápido que pra mim o Renko era muito mais fácil. Eu demorei muito tempo, porque eu fui parar de operar com um gráfico de candle em 2022, final de 2022 só. Só que eu já operava com Renko desde o comecinho de 21, final de 20, comecinho de 21. Então eu fiquei muito tempo ainda insistindo nas duas coisas. Por quê? Efeito manada. Todo mundo ganha dinheiro com candle, ninguém opera Renko, tipo, quase ninguém fazia. Tinha uma ou outra, algum trader que fazia operações pontuais com gráfico de Renko, mas ninguém que era, não, só opero Renko, não tinha. Todo mundo ganha dinheiro com candle, por que eu não ganho? Não, então eu insistia. Tipo, querendo me provar que eu poderia fazer aquilo, só que não dava certo. Eu ganhava ali e perdi aqui, ganhava ali e perdi aqui. Então, eu queria ter... o que eu faria de diferente é entender que, não, aquilo ali pra mim, pro meu perfil funcionou mais rápido, bora fazer só aquilo que tá funcionando. Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo demais, mas era pra ser um bate-papo mesmo. E o principal é que as pessoas entendam. Pare de se comparar com um coleguinha que ganha dinheiro. Primeiro, que você não sabe qual foi a jornada que ele já trilhou para chegar naquele ponto de ter aquele valor legal que você está vendo. Outra coisa, a gente não pode comparar o nosso perfil com o de outra pessoa. Hoje mesmo a gente estava conversando no grupo, teve um aluno que falou assim, Gi, eu vejo você, e aí comentou o nome de um outro aluno, que vocês conseguem estender tantas operações, eu não consigo. Eu já tentei, mas não é para mim. E tem pessoas que não conseguem exatamente por não ter desenvolvido o perfil para isso. É simples, sim, mas requer um certo empenho, porque de fato você tem que lidar com aquele movimento, né? No vai e vem, para não sair logo. Então é algo que a gente pode trabalhar para melhorar. Então a gente tem que entender que não é porque outra pessoa consegue fazer que você vai conseguir na mesma velocidade ou no mesmo tempo. Às vezes a pessoa demorou muito tempo para conseguir fazer naquela tranquilidade. Então é importante saber entender isso, que cada pessoa tem o seu tempo para aprender, o seu tempo para desenvolver, para identificar o próprio perfil. Eu tenho muitos alunos que falam, o meu perfil é de alvo fixo, eu não consigo estender, 250, 300 pontos eu tô saindo, não quero ficar fazendo esses trades longos porque me deixa inquieto, me deixa agoniado e blá blá blá. E não tem problema nenhum nisso. É qualidade, não quantidade de pontos, porque eu sempre falo para os alunos, o que faz a gente ter um retorno financeiro legal é o número de contratos, não é o número de pontos. Porque se a gente for analisar, quantas vezes por dia o índice dá uma pernada de 1000 pontos? Uma, às vezes, um ou outro dia acontece 2 vezes, mas a maior parte do tempo são 300 pontos, 400 pontos, ele não vai andar horrores sempre. Então, quem que vai ganhar mais? Aquele cara que entra em todas com um alvo de 300 pontos? Ou aquele que entra em todas tentando estender? Isso, falei certo, a operação. A diferença é que para você estender, você tem que também ter
habilidade de enxergar como o mercado está se movimentando. Ó, hoje ele está mais amarrado. Não adianta eu ficar estendendo que ele está andando 300, 400, está voltando. Então eu vou tentar estender e vou tomar na cara, vai voltar o meu ganho, então não faz sentido. Então precisa ter esse nível de entendimento para quem estende ter bons ganhos, bons resultados, que é o que eu faço. Eu falo, eu estendo as minhas operações, mas eu não pego todo o movimento de mão cheia. Por quê? Eu sei que eu tenho que garantir ali entre 250 e 300 pontos. Eu preciso garantir isso. Uma vez que esse resultado está garantido, que é o que eu entendo como meu ganho mínimo por operação, aí eu me sinto confortável em estender. Mas eu vou estender de mão cheia? Não vou estender de mão cheia. Seria muito mais rentável, com certeza. Só que eu também não quero ver voltar tudo e eu sair sem nada da operação. Então eu tenho certeza que aquele ganho mínimo eu já preservei, eu já garanti, e o que vier acima daquilo é lucro. Então fica suave para deixar o trade rolar. Eu não preciso ficar nem olhando na tela, não preciso nem ficar me preocupando com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu sei que eu já estou ganhando aquele valor que eu estou protegido. E fica tranquilo a partir daí. Eu não preciso ter essa coisa de cada pouquinho que ele mexeu eu tenho que dar uma protegidinha. Não, porque eu entendo que o que vier mais para mim tá ok e não pesa. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Me conte aí nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje no mercado financeiro. É seguir regras, seguir um padrão, determinar... Olha, e outra coisa, eu tenho alunos que me mandam todos os dias o resultado para eu ter certeza que ele está me obedecendo. Por quê? Porque é pior que criança. Eu tenho um monte de aluno que fala, te prometo que a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho, mas 2 dias já desandou. É impressionante. E aí reclama que não tem resultado. Então é assim, quer ter resultado bonito? Bonita? Muda a atitude. Sem mudar, não adianta ficar chorando que eu só tomo fumo, eu só perco dinheiro. Só perde dinheiro, na maioria das vezes, porque tá fazendo caca. Porque a hora que aprende, você vai ganhar mais do que você vai perder. Loss vai existir sempre. Não caia na ilusão de quem diz que meu operacional é 100%. E outra coisa, hein? Não se apegue a esse negócio de assertividade que isso não vale de nada. A assertividade sem fator de lucro serve de nada. Porque você pode acertar 90% das suas operações, só que esses 10% ser 5 vezes maior do que o seu ganho médio. Não vai adiantar de nada. Então o que faz diferença é você ser lucrativo. Lucrativo é ganhar mais do que você perde. Se você acerta 35% das suas operações, mas nessas operações você faz 3, 4 vezes o tamanho do seu risco, aí você vai estar lucrativo com toda certeza. Então assim, nunca se preocupe muito e nem dê muita importância com qual que é a taxa de assertividade desse operacional, como que é, não importa o acerto, porque se você acertar só buscando proteçãozinha na entrada não faz diferença, né? Vai aparecer um super acerto lá com retorno financeiro pequeno. Então é importante as duas coisas juntas, é você acertar, mas você ter um retorno financeiro interessante, um payoff interessante. Eu sempre falo, se você buscar no mínimo 1,5, dificilmente você não se torna lucrativo no longo prazo, fazendo a sua leitura minimamente decente, obviamente, né? Não clicando que nem uns doidos que, eu enxerguei que aqui podia ser uma reversão, fui. Eu enxerguei que aqui era tal coisa, fui. E fica indo em tudo. Não dá. Quanto menos gatilhos você usar, maior a chance de você ser lucrativo. Essa é uma outra dica que eu daria para vocês. Porque na minha mentoria, eu ensino vários padrões de entradas. Não tem só o cruzamento, tem um monte. Só que eu não ensino um monte para fazer um monte. É para você testar e ver quais você se sente mais confortável. Não para fazer tudo. Porque tem uns que ficam, deu esse gatilho, deu outro, deu outro, deu outro. E quer fazer tudo. Não, gente. É para ver, você testar e analisar, olha, eu me sinto melhor fazendo essa entrada. Não, eu me sinto melhor fazendo essa outra aqui. Você pode até associar um outro, porque, por exemplo, tem cruzamento que acontece com a estrutura ruim. Então eu preciso de um gatilho de entrada para quando a estrutura estiver favorável já ter cruzado. Então você vai ter um outro gatilho. Então você pode ter ali 2, 3 gatilhos. Mas não usar todos, né? Porque senão, Jesus amado, é gatilho pra dar com pau o tempo todo. Numa pernada de alta você encontra uns 3, 4 pra fazer. Aí não dá. Aí você vai clicar demais também e não é esse o objetivo. Certo, meu povo? Desculpa esse vídeo imenso, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Espero que a maioria tenha tido um resultado bom. Deixe nos comentários qual que é a sua maior dificuldade no day trade. Mas seja honesto comigo e com você. Sou cracudo, opero demais, não respeito gerenciamento, não uso trava pra coisa nenhuma, opero como se não houvesse amanhã. Bora aí que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Então é isso. Se não
é inscrito no canal ainda, te convido a se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Lembrando que a minha mentoria está aberta. Se tiver interesse, tem um link na descrição. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.